Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Janieri Rubim de Souza, seu professor da disciplina Inglês Técnico e Científico, aqui no curso de Licenciatura em Matemática. Hoje, finalizaremos a unidade 1 com a aula 4, intitulada Palavras Repetidas. Passemos a ela. O objetivo desta aula é identificar e compreender o significado e a função de palavras repetidas em textos técnicos e científicos, facilitando a compreensão geral do texto. Quando identificamos essas palavras que se repetem ao longo do texto, de maneira inicial, quando fizermos uma leitura mais aprofundada, não perderemos mais tempo e a leitura se torna ou tende a se tornar mais fluida. Passemos agora à definição desta técnica e alguns benefícios. Mas o que é a técnica palavras repetidas? É uma técnica, é uma estratégia que busca identificar palavras que aparecem frequentemente em textos técnicos e científicos para melhorar a compreensão e a retenção de informações. Vejamos agora alguns benefícios. O primeiro deles é a melhoria da fluência leitora. Como eu disse antes, se nós identificarmos essas palavras repetidas inicialmente, quando fizermos uma segunda leitura, não perderemos tempo, porque já a teremos identificado. Economia de tempo. Quando identificamos inicialmente as palavras que estão repetidas, ou seja, palavras que têm uma certa importância no texto, inicialmente, nós ganhamos tempo quando fizermos uma leitura mais aprofundada. E, por último, o aumento da compreensão. Quando identificamos essas palavras, reconhecemos, buscamos saber o seu significado. Estamos, dessa forma, fazendo um vocabulário, criando um vocabulário, um cabedal de vocabulário, um arcabouço de vocabulário técnico, e esse vocabulário técnico provavelmente precisaremos dele em textos futuros. Eu trouxe aqui hoje alguns exemplos de palavras que são muito comuns em textos acadêmicos e técnicos e científicos. Eu trouxe, então, data, pode ser data ou data, research, study, results, conclusion, method, process, theory. Temos uma segunda lista. Experiment, evidence, approach, system, innovation, discovery, practice and analysis. Essas palavras, elas são muito encontradas em textos técnicos científicos. Temos um exemplo. The discovery of new data through research has enabled significant innovations in the drug development processes. Vou utilizar aqui o laser. O descobrimento, a descoberta de novos dados por meio da pesquisa possibilitou inovações significativas nos processos de desenvolvimento de medicamentos. Perceberam essas palavras que são muito utilizadas em textos técnicos e científicos? Nesse caso aqui, a gente percebe que é um texto científico. Passemos a mais alguns exemplos. Function, agora sim, agora nós vimos exemplos mais genéricos, não é? Vimos exemplos técnicos em textos técnicos científicos. Agora vejamos alguns exemplos, alguns termos mais voltados à matemática. Function, equation, variable, matrix, integral, derivative ou derivative, theorem, proof, geometry, algebra, calculus, vector, topology, probability, statistics, algorithm. Passemos a um exemplo.
Derivatives express rates of change, whilst integrals measure area under curves, both fundamental in calculus. As derivadas expressam taxas de variação, enquanto as integrais medem a área sob curvas, ambas fundamentais no cálculo. Então, vocês viram esses termos, o derivatives é da primeira lista, da lista mais genérica, e vimos dois termos aqui específicos que se repetem muitos, né? São palavras repetidas em textos da área da matemática. Integrals e calculus. Eu trouxe para vocês um teste de fogo, tá? Vejamos, passamos a ele. Eu trouxe a primeira parte de um texto e eu gostaria que vocês procurassem onde estão as palavras repetidas neste primeiro parágrafo. 1, 2, 3. Aí estão. Vejam que data, ou data, se repete aí, né? Nós temos três momentos. Equations, temos em duas vezes. E mathematics, que não repete ela não repete neste parágrafo, mas ela vai repetir, ela vai aparecer no próximo parágrafo do texto, tá? Então, veja que são palavras, numa primeira análise, né? Tem duas palavras da matemática, são termos da matemática, a palavra mathematics e a palavra equations. E o outro é de uma linguagem mais genérica, né? São de termos usados, palavras repetidas no âmbito da ciência. Vamos fazer uma segunda análise desse parágrafo? Quais as palavras mais repetidas se levarmos em consideração os termos da ciência? Vou clicar. Pronto, então eu encontrei mais algumas. Nós temos research, que estava naquela lista, analysis, complex, solution, discover, process, pattern. Né? Então, são palavras que serão comuns, serão bastante encontradas em textos técnicos e científicos. Passemos ao segundo parágrafo. Vamos voltar para fazer a decodificação do texto, eu acho importante. Né? Simplificando conceitos matemáticos. No mundo da pesquisa, frequentemente nos deparamos com dados que precisam de uma análise minuciosa. Estes dados nos ajudam a compreender problemas complexos e encontrar soluções. Por exemplo, em matemática ou na matemática, usamos equações para representar esses problemas. Equações são como quebra-cabeças. Ao resolvê-los, no caso da equação, ao resolvê-las, descobrimos novas informações. Esse processo não é apenas sobre números. É sobre encontrar padrões e dar sentido aos dados que vemos no mundo ao nosso redor. Viram a importância da matemática, não é? Segundo, ainda continuando com o nosso teste de fogo. Quais as palavras, numa primeira análise, que estão se repetindo? Palavras repetidas. Então, depois de 1, 2 minutos, vocês já fizeram a leitura, a localização, e aqui estão elas. Mathematics, que esteve no primeiro parágrafo e está agora no segundo. Function, repete várias vezes, e data, né, que já foi repetida no primeiro parágrafo e agora se repete novamente. Numa segunda análise, palavras, agora não mais termos da matemática, mas que se repetem em textos técnicos e científicos. Nós temos concept, temos insights e temos examining. Então vamos lá, passemos à decodificação do texto. Um conceito-chave em matemática é a função.
Uma função nos diz como duas coisas estão relacionadas. Pense nisso como uma máquina especial. Você põe algo nela e ela te devolve com base em uma regra. Essas funções estão em todo lugar, em toda parte, desde a velocidade de um carro até o crescimento de uma planta. Ao estudar essas funções, nós obtemos percepções valiosas sobre os dados que estamos examinando, nos ajudando a fazer previsões e entender como as coisas mudam ao longo do tempo. Tudo passa pela matemática, né, gente? Passemos ao último parágrafo, a última parte do texto. Teste de fogo. Quais as palavras repetidas? Vamos lá. Para mathematics, geometry, mathematical, né, que é matemático, que está lá no título, né, simplificando conceitos matemáticos. Então, passemos agora uma segunda busca, né, no texto para encontrar essas palavras repetidas, agora de um modo mais genérico. Temos area, shapes, size, properties, space, theorems. Theorems é da matemática, gente, então deveria estar aqui em preto, tá? Proofs, triangle, também é da matemática. Curve, sphere, também é da matemática, tá? E concepts, eu terminei colocando aqui na cor errada, mas vocês percebem, né, que triângulo, né, é uma palavra específica, é um termo específico da matemática. Passemos à decodificação. Outra importante área na matemática é a geometria. Geometria trata de formas, tamanhos e as propriedades do espaço. Ela nos ajuda a descrever o mundo físico, desde o menor átomo até a vastidão do espaço. Por meio da geometria, usamos teoremas e provas para compreender os ângulos de um triângulo ou a curva ou a curvatura de uma esfera. Isso é crucial, porque conecta, olha, vou lá no conceito e volto para abstrato, tá? Conecta conceitos matemáticos abstratos com as aplicações no mundo real, nos mostrando a beleza e a lógica do universo através da matemática. Então, gente, chegamos ao final da unidade 1. Nesta unidade, trabalhamos as técnicas de leitura Non-Verbal Information, informação não verbal, lá na aula 1. Transparent Words, palavras transparentes, que são as nossas cognatas. Non-Words, palavras conhecidas, aquelas do conhecimento prévio. E hoje finalizamos com Repeated Words, que são palavras repetidas, palavras mais comuns que se repetem em textos técnicos e científicos. Então, congratulations, parabéns por chegarem até aqui, ao final da unidade 1, da disciplina Inglês Técnico e Científico. E eu vou finalizar, então, com uma mensagem do Winston Churchill. Ele disse assim: Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. O sucesso não é definitivo. Aqui tem final, mas eu achei melhor traduzir definitivo. O fracasso não é fatal. É a coragem em continuar que conta. Thank you very much. Muito obrigado. See you next unit. Até a próxima unidade. Bye bye. Tchau, gente.